Gente, acabou de sair uma notícia urgente, um comunicado oficial do Ministério da Educação, depois que o pessoal cobrou muito posicionamento deles a respeito das questões que vazaram. O MEC publicou aqui um comunicado dizendo que 3 questões foram anuladas. Vale lembrar que aparentemente várias questões vazaram, tá? Na sequência eu vou mostrar um pouquinho mais a respeito disso para vocês, mas aqui vamos entender o que vai acontecer agora com essas questões que foram anuladas aqui pelo Ministério da Educação. Então vamos lá. Primeiramente, Enem de 2025 terá 3 questões anuladas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, reafirma a isonomia, lisura e validade das provas do Enem de 2025. Então aqui eles estão dizendo que as provas são válidas, que as provas são testadas e que eles têm autoridade no que estão fazendo. Daí aqui no segundo parágrafo, ao identificar relatos de antecipação de questões similares às do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem de 2025, a equipe técnica, que faz parte da comissão assessora responsável pela montagem das provas, analisou as circunstâncias e decidiu, com base em informações sobre a montagem do teste, pela anulação de 3 itens aplicados na prova. Ou seja, até o momento, eles não dizem quais são os 3 itens anulados, porque a gente teve, pelo que circulou hoje durante o dia, várias questões, mais do que 3, que supostamente vazaram com certa antecedência. Na verdade, isso já vinha acontecendo há um certo tempo, pelo que aquele rapaz estava apostando nas suas redes sociais. Ele já fez isso em 2023, 2024 e agora em 2025 novamente, só que agora tomou proporções inimagináveis. Daí aqui, 3. O Enem utiliza a teoria da resposta ao item para apuração de seus resultados. A metodologia demanda que os itens sejam pré-testados. Os estudantes que participam de pré-testes têm contato com itens que podem vir a compor o Enem em alguma edição. Então, o que isso quer dizer? Para quem não entendeu ainda o que aconteceu, aquele rapaz, ele participou em algumas oportunidades desses pré-testes, ele decorou essas questões, ele, no caso, anotou todas elas e disponibilizou isso para os mentorados deles em arquivos. E essas questões caíram igualzinho no Enem. Então, isso que aconteceu, por isso que ele teve acesso. Por quê? Porque ele participou dos pré-testes. E, além disso, surgiu também algumas informações de um suposto esquema onde ele pagava 10 a 20 reais por questão por pessoa. Então, vamos supor, um estudante participou do pré-teste, ele decorou 5 exercícios, para cada exercício ele ganhava 20 reais e passava para esse rapaz, que passava para os alunos. E a partir disso, esses dados foram vazados e muitos alunos tiveram acesso com antecedência nas questões do Enem. Daí aqui no parágrafo 4. Nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição de 2025 do exame. Não foi 100% igual, mas digamos assim, alguns itens foram 99% igual, mudou tipo assim, a forma como eram organizadas as alternativas, mas assim, a essência, os valores, os números eram iguais, tanto é que aquela questão lá da probabilidade que ele falou para marcar 125 de 216, caiu exatamente o mesmo número, então isso por si só é o mais importante. Então aqui, ó, nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição de 2025 do exame. Na divulgação observada nas redes sociais, foram identificadas similaridades pontuais entre os itens, 99% de similaridade em alguns itens. A Polícia Federal foi acionada para apurar a conduta e autoria na divulgação das questões e garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida. Ou seja, a Polícia Federal vai investigar lá o rapaz e as pessoas que ajudaram ele em todo esse processo. E aqui, o INEP promove diversas estratégias para calibrar as questões que compõem o Banco Nacional de Itens e podem ser usadas na elaboração das provas do Enem. Os processos envolvem rigorosos protocolos de segurança que foram cumpridos em todas as etapas do exame. Então, de modo geral, aqui a gente tem mais um pouco da notícia na página do G1, INEP anula 3 questões do Enem 2025 após identificar similaridades com itens divulgados. Daqui tem basicamente o que foi dito no comunicado, e aqui embaixo um pouco do contexto. Ediclei Teixeira, que é o rapaz lá, inclusive não sigam ele. Não faz sentido, ele é um cara que está fazendo coisa errada, por que vocês vão lá seguir? Então, que vem de serviço de consultoria a vestibulandos e que se identifica como estudante de medicina da periferia, afirma que adivinhou coisa nenhuma, as questões dentro dos parâmetros legais, sem nenhum vazamento de material, apenas para democratizar a educação. Apostilas do curso que ele oferece, obtidas pelo G1, também continham uma 6ª questão do Enem 2025 sobre tijolos. O que motivou a anulação, tá? Papapá. Ou seja, de modo geral, o que aconteceu aqui, pessoal? Esse rapaz, ele conseguiu ter acesso a essas questões, dessa forma que eu mencionei, através dos pré-testes. E como o INEP
não tem tanto dinheiro hoje em dia para investir em tecnologia, em investir em uma grande quantidade de questões para o seu banco de questões, os exercícios que são pré-testados, digamos assim, eles já são utilizados no próprio ano ou no ano seguinte. Então, como é que funciona? Quando um exercício é feito, ele precisa ser pré-testado para identificar se o nível de dificuldade inicialmente apontado está coerente ou se é às vezes mais difícil do que o normal ou às vezes mais fácil, também para ser testado se no caso, se o enunciado está correto, se o enunciado faz sentido e se aquela questão realmente tem resposta. Às vezes, mesmo com esses testes, a gente tem casos de questões anuladas. Por quê? Porque não tem resposta. Por isso que é o caso da necessidade desses pré-testes. Mas daí o que acontece? Como o INEP está com pouco dinheiro, pouca verba, eles não têm tantas questões no seu banco de questões. Então, o que acontece? Vamos supor, uma quantidade de exercícios é criada em 2024. Daí, alguns alunos que já estão na faculdade e tiveram bons desempenhos, que têm uma proficiência elevada, são convidados por quem fabrica, no caso, por quem faz a prova, para testarem esses itens e eles recebem um valor, um dinheiro por isso. Geralmente funciona dessa maneira. Daí, o que aconteceu? Esse aluno eventualmente participou de um desses testes e decorou as questões e salvou elas. E ele também pagou para outras pessoas fazerem o mesmo. Mas daí como ele conseguiu adivinhar? Como o INEP tem pouco, no caso, tem poucas questões no seu banco de questão, eles pegam basicamente, vamos supor, alguns itens são testados em 2024 ou 2025 e no outro ano já estão na prova. Então, esse é o grande problema. Por isso que ele conseguiu adivinhar. Ele participou dos pré-testes e também pagou pessoas que estavam participando dos pré-testes para salvarem essas informações e divulgar lá para os alunos deles e vender esse material. Então, esse foi o grande problema. Daí, além disso, ele ainda também foi extremamente prepotente. Por quê? Porque ele ainda está, digamos assim, se vangloriando em cima disso, sendo que ele está fazendo algo que não faz, digamos assim, algo que não é certo. Se você participa do pré-teste, você tem que ali basicamente fazer um negócio de confidencialidade. São informações confidenciais e você não pode sair divulgando. Então, obviamente, a gente tem ali muitos problemas, principalmente essa questão de que o INEP não tem tanta verba para conseguir investir em mais questões, mas isso que ele fez foi totalmente errado. Então, o que a gente vai fazer agora é aguardar para saber quais serão essas questões anuladas, mas provavelmente vai ser a questão lá, uma das mais difíceis, no caso, duas devem ser aquela da probabilidade do 125 sobre 216, lá do João e do Arthur, essa deve ser uma anulada. Outra anulada provavelmente vai ser a questão lá das parcelas do automóvel, né, dos 60 mil que dividia por N, essa deve ser uma das anuladas, e a outra eu não sei, talvez a outra seja aquela do S1 e do S2, que também foi uma que ele postou muito nos seus stories. Eu imagino que sejam essas as três que foram mais faladas que serão anuladas, mas até o momento aqui, pelo que eu estou vendo da notícia, não saiu nada falando a respeito de quais serão os itens, então a gente não tem essa informação, tá? Aqui, por exemplo, no O Globo, também não diz quais são as três questões. Nenhuma questão foi apresentada tal qual a edição de 2025, papapá. Talvez, essa aqui não caiu tanto, essa aqui não caiu tão bem, digamos assim. Essa aqui não, essa aqui também não, talvez seja aí uma outra questão de outra prova, mas o que eu imagino que seja realmente essas três que eu mencionei para vocês. Vamos ver se aqui no UOL fala. Não, aqui também não fala quais são as questões. Mas o mais provável que sejam essas três de matemática, né? Se forem outras, obviamente eu vou trazer essa informação aqui para vocês. Mas até o momento a gente ainda não sabe quais serão os itens. Vamos ver se aqui, ó. Essa aqui é de ciência da natureza, né? Isso, essa é de ciência da natureza, essa aqui é outra, ciência da natureza. A gente ainda não sabe quais serão os exercícios anulados, porque aqui também no jornal Metrópolis diz já outros exercícios. Mas na minha concepção, pelo que eu estou imaginando, sejam essas três ali. A de... Não, essas daqui não, porque não teve uma questão como essa no Enem, pelo que eu me lembro. Então, provavelmente vai ser aquelas três, mas assim que sair a notícia, eu vou trazer para vocês aqui em primeira mão. Mas, obviamente, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acham disso, se vocês concordam, que nem eu tinha falado para vocês. Não existe a possibilidade do MEC, por exemplo, anular a prova inteira, porque a prova inteira não foi vazada, tá? Então, é mais fácil eles anularem algumas questões, aquelas, digamos assim, que tomaram mais proporção, do que anular a prova inteira. Até porque
o MEC, o INEP, não conseguiriam garantir que se eles fizerem uma outra prova com os itens que estão no banco de questões, essa outra prova também não teria questões que foram vazadas. Então, como eles não têm como garantir isso, é impossível fazer outra prova, além de todo o custo de fazer outra prova, de toda a questão de logística. Isso é inviável, é impossível. Então, por esse motivo, digamos assim, eu concordo que aquilo que faz mais sentido e que é mais interessante é pelo menos anular essas 3 questões, como o MEC não tem como garantir atualmente fazer uma outra prova com questões que também não foram vazadas, se já aconteceu esse vazamento. Porque aquele negócio que eu comentei, como o INEP está com pouca verba e com poucas questões do banco de questão, porque isso tem custo. Para você construir uma questão, você tem que pagar um professor para fazer esse banco de questão e você tem que pagar pessoas para testar. Mas o INEP não tem tanta verba, até porque eles têm outras provas que também organizam. Tem prova, por exemplo, do ENAD, tem o ENAR e assim por diante. Então, tudo isso cria um custo. Daí, o que eles fazem? Eles fazem testes mais rápidos de um ano para o outro. Então, como no momento o INEP não vai ter essa possibilidade de garantir a isonomia de uma outra prova que não tenha nenhuma questão vazada, essa, de fato, de longe, é a melhor decisão de pelo menos anular algumas questões para, assim, digamos assim, não prejudicar tantas pessoas, tá? Óbvio que vão ter pessoas que vão ser prejudicadas, que acertaram esses itens, mas pelo menos a TRI vai buscar equilibrar isso. Então, de modo geral, é isso que vai acontecer. Você que está assistindo, deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha, qual que é a sua opinião e qualquer outra novidade eu vou trazer para vocês em primeira mão.